O que é food service? Esse é um vídeo que a gente traz agora, fazendo uma atualização de um dos primeiros vídeos aqui do canal, o que é food service em 1 minuto, e a gente tenta aqui trazer um pouco mais de densidade, um pouco mais de detalhamento sobre esse, que é um mercado que inspira vários dos negócios de vocês, o nosso negócio aqui e a nossa intenção de fazer prosperar essa parte pulsante do mercado de alimentos no Brasil. Com uma descrição, uma definição genérica, que a gente utiliza muito isso no Brasil, mas é uma definição praticamente global sobre o que é food service, ele é um mercado que compreende todas as refeições, lanches e bebidas preparados fora de casa. E aqui, quando eu coloco essa ênfase no preparados, eu estou dizendo que o que delimita o food service é a preparação, é a transformação de ingredientes em refeições, lanches e bebidas, e não o local onde se consome essas refeições, lanches e bebidas. E aí é onde a gente começa a delimitar. Mercado de alimentação no domicílio é o que você compra de ingredientes ou até já de pratos prontos, industrializados num supermercado, por exemplo, para consumir em casa ou onde quer que seja. E o food service é onde você compra refeições, lanches e bebidas que foram preparados num estabelecimento profissional, numa cozinha profissional, para serem vendidos para o consumidor, para que ele consuma onde quer que seja. E daí já vem um primeiro destaque, e que é uma das formas até de se segmentar o food service, que é falar sobre consumo local e consumo fora do local em que a refeição foi preparada. A gente tem um nome para isso, né? Aquilo que se consome no salão, no balcão, numa praça de alimentação, onde aquela refeição foi preparada, a gente chama isso de on-premises. Aquilo que é preparado na cozinha, mas que não vai ser consumido num balcão, no salão ou num local contínuo em relação a essa cozinha, que pode ser o quê? Um delivery, que pode ser um retira, que pode ser um take-out, que pode ser um grab and go, as refeições já prontas, embaladas, preparadas numa cozinha. Tudo isso que vai ser consumido, então vai ser comprado para ser consumido num outro local, em casa, no trabalho, em deslocamento, na escola, etc. Isso a gente chama de off-premises. Então, a gente por aí já fala de uma primeira forma de segmentar o food service em on e off-premises. Segunda forma interessante da gente enxergar esse mercado é uma forma que é considerar o que é um food service comercial e um food service não comercial. Basicamente, o food service comercial é aquele em que um consumidor ele escolhe o local onde ele vai consumir, ele escolhe o momento de consumo, ele escolhe com quem ele vai consumir e, acima de tudo, ele escolhe o que ele vai consumir e se aquele o que ele vai consumir e todas as outras decisões, se o preço daquela refeição, daquele lanche, daquela bebida, se fazem sentido para a situação de consumo dele. E ele desembolsa efetivamente, seja da forma que for, dinheiro, cartão, voucher, etc., ele desembolsa efetivamente no ato do consumo. Esse é o food service comercial, onde, via de regra, o consumidor tem o operador tem a oportunidade de criar valor, de agregar valor a partir do momento que esse todo que o consumidor vai consumir vai justificar pagar um pouco mais por essa refeição, por esse lanche, por essa bebida. O food service comercial é ao contrário. É um local determinado de consumo com um conjunto de opções pré-estabelecidas, em que o consumidor tem aquela opção de onde comer, onde fazer uma refeição e aquelas opções determinadas. E que, via de regra, não há o ato do pagamento efetivo pelo consumidor no ato daquele consumo. Por quê? Porque essa refeição está custeada no estabelecimento onde ele está, faz parte de um programa de alimentação ou faz parte de um serviço maior, que é, por exemplo, uma hospedagem, que é, por exemplo, você estar num ambiente escolar e etc. Então, food service não comercial, alguns exemplos. Uma cozinha industrial, uma merenda escolar, uma refeição em presídio e coisas do tipo. Então, essa é uma segunda forma de segmentar o nosso mercado de food service. E
Uma terceira forma que a gente considera também bastante relevante e que é universalmente utilizada é segmentar o food service entre redes e independentes. Redes, a gente trabalha metodologicamente com uma definição de que uma marca de alimentação que tem pelo menos 5 lojas com essa mesma marca e com alguma organização central, que pode ser uma franqueadora, que pode ser um escritório central e coisa do tipo, eu chamo isso de redes, que é um universo que representa aí perto de 15% do faturamento do food service brasileiro. E independentes, que é todo o resto, que vai desde uma carrocinha de cachorro-quente até um grande restaurante, uma grande churrascaria, que compõe a grande parte do que é o food service brasileiro, e eu vou chamar isso de independentes. Então a gente falou de uma segmentação de on e off premises, a gente falou de uma segmentação de food service comercial versus não comercial e de uma segmentação de redes versus independentes. Eu diria que essas são as 3 principais formas de você estruturar a visão do que é esse mercado. Mercado que movimentou, segundo a ABIA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, no ano passado, no ano de 2022, movimentou 208 bilhões de reais em ingredientes e matérias-primas, alimentos processados ou alimentos in natura, que significa que isso é mais ou menos algo como 600 a 700 bilhões de reais a valores ao consumidor, que a gente apelida aqui de sell-out. Então, essa é a dimensão do mercado. E isso nos coloca em 2 rankings. Primeiro, esse montante todo significa algo como 28, 29% de tudo que a indústria de alimentos faz chegar até o mercado interno brasileiro. Então, food service representa 28, 29% do que a indústria de alimentos produz e vende no mercado interno. E isso nos coloca na 5ª posição no ranking mundial dos maiores mercados de food service, atrás apenas de China, Estados Unidos, Japão e Índia. Então, esse é o food service, esse nosso mercado encantador, empolgante e desafiador. Seja bem-vindo aqui.